Eu vou falar de síndrome do túnel do carpo. Essa disfunção que é tão comum no consultório. Eu atendo, em média, de uns 10 pacientes aproximadamente que são bancários. E a incidência da síndrome do túnel do carpo no consultório, principalmente nesse paciente que é bancário, que trabalha muito com as mãos, é altíssima. Então, sempre quando eu vou pensar em elaborar uma live, trazer uma proposta de tratamento para vocês, eu vou pensando em como agregar de forma diferente o seu atendimento. Ou seja, o que você já sabe sobre a síndrome do túnel do carpo? Para você que já é formado, você tem uma noção do que você vai fazer, de como você vai tratar, o que a literatura fala. Isso já está claro. Para você que está se formando, você hoje vai ter 2 informações de sinais claros e sinais que você certamente não ouviu falar na faculdade. Então, gente, aqui você hoje vai ter a condição de elaborar o seu raciocínio, de visualizar o seu paciente com um olhar mais amplo, tá? E se você é paciente, se você ouvir alguns dos descritivos que eu estou falando, procure um fisioterapeuta, principalmente que já trabalhe com diagnóstico diferencial para te ajudar no tratamento, tá? Tanto na identificação quanto nos recursos fisioterápicos que serão utilizados no seu dia a dia. Tudo bem? Então vamos lá. Síndrome do túnel do carpo. Se eu te falar que essa síndrome causa dor, extremamente comum. Dor, parestesia, fraqueza, dificuldade para carregar peso, porque esse paciente apresenta uma fraqueza, esse paciente apresenta dor. E se eu te disser que isso corresponde a 50% das lesões comuns de trabalho? Sibeli, não me contou nenhuma novidade para mim, que já estou atendendo há muito tempo. Sim, a síndrome do túnel do carpo, gente, é uma das disfunções mais comuns no consultório, onde o paciente fica muito tempo afastado, ou por cirurgia, para fazer a cirurgia, porque fez a cirurgia e precisa de reabilitação, ou porque está no trâmite da reabilitação, mas o fisioterapeuta não teve o diagnóstico diferencial. Não soube fazer uma avaliação completa para ver qual era a causa da dor desse paciente. Eu digo sempre que uma mão no lugar certo, ela auxilia e muito. Uma mão no lugar errado, ela atrapalha. Ela atrapalha o desenvolver desse paciente, tá? Então, nosso olhar quanto fisioterapeuta é dar esse diagnóstico, é fazer essa evolução do paciente e o direcionamento desse paciente. Então, dor, parestesia, fraqueza, dificuldade de carregar peso, né? Dificuldade de se manter no trabalho, de se manter ativo, de se manter digitando, escrevendo. Sintomatologia comum, né? Cabeleireiro, fisioterapeuta, dentista. Olha que público-alvo que a gente tem. Bancário, gente. Como eu comecei a live aqui dizendo, eu atendo em média 10 bancários na semana e a maioria deles tem uma síndrome do túnel do carpo, tem uma tendinite, tem uma alteração de força, dor, mobilidade de ombro a punho. Então, é algo muito comum. Se você ainda não se formou, quando você se formar, você vai ver que essa disfunção estará muito presente. Tá, tudo ótimo. Mas se eu te disser que essa disfunção de dor, parestesia, fraqueza, perda de força, pode ter a ver com fígado, será que é muita viagem para nossa cabeça? Para nossa cabeça que não ouviu isso certamente na faculdade, que não teve acesso a um diagnóstico diferencial e que certamente estava restrito e direcionado a atender músculo. Se você colocar no PubMed, nas melhores literaturas, você vai ver que a maioria dos recursos e dos direcionamentos de avaliação dessa técnica, dessa disfunção, é sobre técnica. Então, ontem eu estava lendo alguns artigos e vendo
A terapia manual, será que é interessante para tratar a síndrome do túnel do carpo? Sim, oferece uma boa melhora. Será que a terapia neural, a mobilização neural, auxilia esse paciente, melhora a dor desse paciente com síndrome do túnel do carpo? Sim, positivo. Mas existe uma janela. Chega um momento em que esse paciente ele não evolui. E aí é que desde o início, se você tiver um olhar mais clínico, um olhar mais apurado para diagnosticar aquilo que não foi dito e transformar o que ele está falando em perguntas assertivas e diretas, você terá mais sucesso no seu tratamento, tá? E de que forma, Cibele? Fazer uma observação detalhada dessa condição do paciente, da aparência do paciente. Se eu te falar de fígado, você vai me falar, eu tenho que avaliar a pele do indivíduo, se é uma pele amarelada, se tem uma alteração de aparência, correto? Mas, muitas vezes, essa disfunção da qual eu estou falando, que tem a ver, que pode ter a ver com a síndrome do túnel do carpo ligada a fígado, tem sinais subclínicos, ou seja, sinais que ainda não apresentam uma alteração real. Mas vamos lá, vamos começar por aquilo que é visível, por aquilo que é mais fácil, que você pode direcionar. Primeira coisa, avalio a pele, avalio os olhos, vejo se os olhos estão mais amarelados, se a pele tem uma alteração de coloração também. Em seguida, vou na área do fígado, lado direito, ombro direito, faço a palpação, vejo se tem algum aumento, né? Vou entre os arcos costais, os quinto, sexto, sétimo espaço intercostal, avaliando o fígado desse paciente, sabendo o direcionamento anatômico. Isso já é um grande diferencial para o fisioterapeuta, localizar o fígado e fazer essa palpação. Segundo passo, vejo os exames desse paciente, vejo quais são as alterações que esse paciente ele pode apresentar. E pergunto, além dessa relação de dor no punho, se ele tem uma cadeia de dor. Por exemplo, além dessa dor no punho, você sente dor no ombro? Você tem dor na cervical? Boa noite, minha mãezinha! Você tem dor no punho? Você tem dor no ombro? Você tem dor na cervical? Como que é essa dor? Quando quando você fez um tratamento na fisioterapia, essa dor retornava em forma de peso e do mesmo aspecto em 24 horas? Porque, gente, quando a dor ela tem uma influência visceral maior, ela tem um retorno muito parecido com antes do tratamento em 24 horas. Então, você faz a técnica hoje, amanhã ele volta para você com 24 horas com o mesmo desconforto, uma sensação de peso. Então, falando de fígado, eu tenho uma associação com uma dor no ombro, com uma dor direta, mas uma dor difusa, que ele não sabe muito bem precisar, que não piora com o movimento, que não piora com resistência, tá? Isso é muito claro. Mas aí eu vou te falar de uma outra correlação e de um teste, vou ler o nome do teste aqui, teste de colecintografia. Esse teste, gente, ele é utilizado para acompanhar o fluxo de radioatividade dentro e fora da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela está no fígado. Então, muitas alterações pertinentes à vesícula biliar vai dar uma dor muito próxima à área correspondente de fígado, uma dor intraescapular, uma dor em peso em toda a área escapular e que vem para o ombro e para o membro superior, tá? E aí, esse teste, a gente vai avaliar um teste mais específico, que o médico passa, não é comum a gente ver, mas existe descrito na literatura que pode ser pedido, teste de colecintografia, tá? Para avaliar a relação da vesícula biliar. Além dos exames de sangue, taxas normais que a gente pode e deve pedir para o paciente no momento de avaliar. Mas aí eu vou te trazer para os sinais que você não precisa de um médico prescrevendo, para que você olhe de outras formas para avaliar se o fígado desse paciente, além da dor no ombro, ele não tem dor no ombro, para que você veja se tem outras alterações. Primeira delas, gente, alteração no leito unguial.
A unha desse paciente vai estar fraca, quebrando, esbranquiçada. Às vezes, pode acontecer também o baqueteamento digital, ou seja, a cabeça do dedo mais larga, toda uma alteração morfológica do dedo, tá? Da extremidade desse paciente. Então, as unhas estão quebradiças, o paciente apresenta queda de cabelo, é um sinal de hepatotoxicidade muito alto. Então, o paciente apresenta questões que ele não está conseguindo entender, que isso possivelmente pode ter vindo até antes da síndrome do túnel do carpo, tá? Então, uma outra alteração que pouco se pergunta e que eu tenho observado e incentivado muito a vocês a fazerem perguntas específicas. O fisioterapeuta precisa ser curioso e ele precisa fazer perguntas para ir de forma assertiva, transformando na resposta que ele quer, que é conhecer o seu paciente. Então, se você não lida de forma tranquila com perguntas específicas para você, sobre fezes, sobre urina, possivelmente você vai ter dificuldade de articular essa pergunta para o seu paciente. Então, treine com sua família, com seu marido, com sua mãe, com os amigos, a fazer perguntas mais específicas. Por exemplo, pergunte como é que está a cor da urina. Será que a urina ela está com uma cor de chá? Será que a urina ela está com cor de Coca-Cola, escura? Pergunte ao seu paciente durante a avaliação a coloração da urina. Por quê? A bilirrubina excretada na bile, ela é carreada até o intestino delgado também e é reduzida em uma forma que faz com que as fezes ela tenham uma coloração marrom. Então, se eu tenho uma alteração nas fezes, na coloração, pode ser um indicativo dessa estrutura, tá? De que o fígado, de que a vesícula biliar está excretando a bilirrubina de forma apropriada ou não. Então, além disso, eu também tenho que perguntar a coloração dessas fezes. Sim, Sibeli, eu entrei agora, eu tô vendo uma live de síndrome do túnel do carpo que você está me falando que eu devo perguntar ao meu paciente a cor da urina e a cor das fezes. Exatamente isso. Se a cor das fezes desse paciente não estiver marrom, ela estiver esbranquiçada, branca, ela tem uma tendência a ter uma alteração de pâncreas e também de estar em alteração de fígado. Então, se eu estou falando que fígado é um sinal, é um diagnóstico diferencial para o seu paciente de síndrome do túnel do carpo, é algo que você tem que avaliar também. Formato, já falei aqui do formato, da estrutura das fezes. Hoje estou falando da coloração, tanto da urina quanto das fezes. É algo muito importante para o sinal subclínico de fígado que pode estar associado à síndrome do túnel do carpo. Então, observe se esse paciente, pergunte se ele tem tido prurido, coceira, tá? Alterações dermatológicas, pode ter essa alteração de coceira, tá, gente? Mancha na pele escura, que apareceu do nada, ou um paciente que começou a ter muita espinha, isso também é um sinal de hepatotoxicidade, de que esse fígado não está muito bem. Observe esses sinais e pergunte quanto ao uso de medicação, normal, né? Esqueci o nome do termo agora, ou se ele está tomando algum tipo de combinação de chá, também pode gerar uma alteração hepática. Então, esse equilíbrio do que ele está comendo, do que ele está ingerindo, de todo o processo, é muito importante para se chegar até o punho. Acredite. Então, ou você pode observar uma aranha vascular, gente, eritema palmar. Se você olha a mão desse paciente, você vê aranhas, sabe? Como formato de aranha na mão, em extremidades muito vermelhas. É formato de aranha mesmo, eritema palmar. Esse eritema palmar, ele é indicativo de estrogênio elevado. Olha aí, estrogênio, fígado. Então, você vai observar um hiperestregianismo. Então, hiperestrogenismo, hiperestrogenismo, quase não sai. Então, sinal de eritema, aranha vascular palmar, pode ser indicativo
de estrogênio elevado e hiperestrogenismo, tá? O eritema palmar, a vermelhidão morna, alteração na pele sobre as palmas e sola dos pés é um indicativo também de fígado. Então, olha só como a gente está falando para sair dessa relação apenas de compressão de nervo mediano. Sim, na síndrome do túnel do carpo, no ultrassom, o médico vai verificar uma compressão do nervo mediano, que vai ser muito interessante você trabalhar essas alterações juntos, mas o diagnóstico diferencial pode, por exemplo, levar a uma avaliação e direcionar o paciente a uma alteração, um tumor a nível de fígado, tá? Então, além disso, além dessa queimação, dessa alteração, esse paciente pode ter palmas das mãos latejantes, com parestesia, que é muito parecido com o que a gente vê nas disfunções de síndrome do túnel do carpo. Beleza? Unhas brancas de Terry, já falei. Mais um sinal que é uma alteração neurológica que pode estar associada com toda essa alteração de estrogênio que a gente está falando a mais, é a asterexia, também chamada de tremores ou bater de asa do fígado, onde você pede uma flexão do ombro, pede para o paciente fazer uma extensão do punho, e aí você observa, ó, movimentos de asa, tá? Que isso é uma alteração neurológica que pode estar associado, segundo a literatura, com uma alteração em fígado. Beleza? Então, você vai observar e ter um diagnóstico a mais. Então, eu te apresentei aqui vários sinais e vários caminhos, possibilidades de você saber se esse fígado está aí associado. Existe uma relação que é ciclo circadiano, que na acupuntura se avalia muito isso, e os conceitos da osteopatia também pegam, que é a avaliação do sono desse paciente. Esse paciente tem acordado à noite, que horas ele acorda? Então, nesse ciclo circadiano, fala-se que alterações de sono têm a ver com o fígado e principalmente desse indivíduo que acorda de 1 às 3 da manhã. Então, pergunte, questione como que está esse sono, se ele está dormindo bem, quais são os fatores que estão associados. Mas se eu fosse resumir diretamente o que você precisa avaliar: pele, manchas, eritema palmar, sinais da vascularização, unhas desse paciente, espinha, muito importante. Devo fazer esse teste para avaliar se tem algo neurológico, tá? E assim, depois, ou junto, na verdade, você direcionar o seu tratamento. Então, vou liberar nervo mediano, vou liberar o plexo braquial, sempre trabalho a cervical do meu paciente. Falando de musculatura na síndrome do túnel do carpo, eu gosto muito de trabalhar o pronador, o supinador, os flexores. Gente, é sentir, é pegar nessa estrutura, é ver quais movimentos o paciente apresenta dor, restrição, dificuldade. Eu vejo muitos alunos em curso me perguntarem sobre patologias, né? E querer muita classificação da patologia. O que eu faço, como que eu trato, que patologia? E eu sempre tento trazer nas aulas o olhar para o músculo. Onde passa a inervação, qual músculo está em função, qual músculo está em hipertonicidade, em retração, o que está acontecendo. E daí, você libera o músculo, você faz a parte de manipulação de nervos periféricos, ou seja, de todo o trajeto. Então, saber a anatomia e o trajeto dessa estrutura vai ser extremamente importante. E aí, você vai avaliar. Esse paciente na janela, ele não está tendo uma evolução. Por que ele não está tendo evolução? Será que ele teve um trauma? Será que ele fez uma cirurgia? Sim, gente, porque a mobilização neural, ela tem uma relação de resposta e resultado dependendo do que causou. Então, que trauma foi esse?
houve uma cirurgia, a depender desse trauma e o que está causando essa compressão neural, há depósito e acúmulo de colágeno muito grande. Então, tem que usar uma ferramenta capaz de mobilizar e trabalhar um pouco mais para reduzir esse depósito de colágeno que pode estar acontecendo ali, gerando a compressão do nervo. Então, você tem que saber qual ferramenta você vai utilizar. O que eu utilizo e que tenho bons resultados na síndrome do túnel do carpo, evitando que o paciente faça cirurgia, é o agulhamento a seco, as técnicas manuais, a mobilização de nervos periféricos, mobilização neural para casa, né? Tento ensinar, incentivar o paciente para fazer, envolver ele nesse processo. E eu gosto muito da terapias por ondas de choque extracorpórea. Então, por que eu falei ela por último? Porque é um custo mais elevado da aplicação e aí depende se o paciente tem ou não esse recurso financeiro para poder fazer a aplicação do ondas, tá? Mas em 25 minutos eu te falei o diagnóstico diferencial, eu te falei o nervo que está envolvido, eu te falei os músculos que estão envolvidos, como eu trato e quais são os equipamentos que eu utilizo para tratar a síndrome do túnel do carpo, tá? Então, 50% das lesões de trabalho. Isso é muito alto. Isso significa que muitas pessoas se afastam de suas atividades por conta dessa disfunção. E nós precisamos ter um olhar muito claro para ver se pode ser uma alteração visceral, se é apenas uma alteração neural, muscular, a depender, né, do que está acontecendo com aquele nosso paciente. E sim, a fisioterapia pode auxiliar muito para que esse paciente não faça cirurgia. Tô aqui falando, porque é um assunto que eu gosto muito, que eu atendo muito, tenho muita experiência. São 10 anos aí nesse processo.